Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Vamos continuar hoje o estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Na semana passada eu não consegui, por conta de problemas aí no celular também, um pouco de questão de tempo também, porque eu estou trabalhando fora agora, mas a parte mais complicada foi o celular mesmo. O celular, ele morreu, tá? Morreu, tá lá minguando lá e eu tive que adquirir um outro. Então, graças a Deus, esse é um novo celular, uma nova câmera, a câmera um pouco melhor que a anterior, e agora nós vamos poder dar continuidade aqui aos estudos, tá? Então, ficou faltando o estudo da semana passada, que falava sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, eu pretendo fazer, né, orem aí para que dê tudo certo, um vídeo à parte para complementar aqui, vai ser um vídeo complementar. Então não tem problema, se já passou a lição, não tem problema a gente voltar no tema depois, porque as 3 mensagens estão inclusas na profecia das 2.300 manhãs de Daniel, capítulo 8 e 9. Tá? Então não tem problema aprender depois, não. Tá certo? Então nós vamos hoje estudar o 7º tópico da lição da Escola Sabatina. O título é Adorando o Criador. Então nós vamos falar sobre adoração ao Criador. Por que vamos falar sobre adoração ao Criador? Vamos relembrar então a primeira mensagem angélica. Vamos aos versos. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então olha só, nós já falamos sobre o que é o anjo voando pelo meio do céu, nós já falamos sobre o que é o evangelho eterno, por que é proclamado a toda nação, tribo, língua e povo, ou seja, é uma mensagem mundial, é uma mensagem que alcança o mundo. Então, como é que nós sabemos que essa é a última mensagem? Justamente por isso, porque ela alcança o mundo. A profecia vem dizendo que ela alcança o mundo, a todas as nações, multidões e línguas, tá? Fazendo um contraponto com o que veio antes. Porque no capítulo 13 vem falando de uma besta que faz com que todos na terra também adorem. Então nós temos uma ação, no Apocalipse 13, uma ação mundial da besta. Nós temos em Apocalipse 14 uma ação mundial da igreja de Deus, a igreja verdadeira de Deus, tá? Então você pode até falar, mas como assim, que história é essa de igreja verdadeira? O Apocalipse, ele trabalha com esse conceito, tá? Então é um conceito apocalíptico, porque o Apocalipse ele está falando de poderes terrestres que são representados por igrejas. Como que eu sei que é a igreja? Lembra que mulher em profecia apocalíptica, profecia simbólica, é igreja. Então nós temos no Apocalipse aqui uma mulher pura, vestida com linho, né, com sol, com a lua debaixo dos pés. Nós temos os descendentes dessa mulher, os remanescentes dessa mulher, ou seja, a figura da mulher continua presente. Então, essa mulher representa a igreja pura de Deus. Lá em Apocalipse 17, nós vamos ver uma outra mulher. Tá? Então, é uma outra igreja. Então, nós temos uma igreja verdadeira, nós temos uma igreja falsa. Tá? E dessa igreja falsa, de Apocalipse 17, é dito que ela é a mãe das prostitutas da terra. Ou seja, ela não é única. Ela é a mãe, mas ela tem as filhas. E no contexto final, né, no contexto que o Apocalipse nos apresenta, nós teremos essa mãe com suas filhas lutando contra a verdadeira igreja de Deus. E qual é a verdadeira igreja de Deus? Aquela que guarda, isso não estou inventando, tá? Não é invenção minha. Esse é o texto do Apocalipse. Né? Está lá no final do Apocalipse 12. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E aqui, no Apocalipse 14, também é descrito de forma semelhante, tá? É só a gente ler lá em Apocalipse 14, verso 12. Vem dizendo assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, olha, nós temos 2 versos falando que a igreja de Deus, ela guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Tá? Então, são as 2 coisas. Não é só mandamento,
e nem é só fé. Ela é os mandamentos e a fé, certo? O testemunho de Jesus Cristo, a fé de Jesus Cristo. Então nós temos essas características que compõem a igreja de Deus nos últimos dias. Nós temos a besta também que guerreia contra essa lei. Porque toda guerra que aparece lá no Apocalipse é contra a lei de Deus, tá? Quando ela exige adoração, a partir do momento que a besta exige adoração, ou seja, toda a terra se maravilhou após a besta. O que é isso? Adoração. Então, quando ela exige adoração, significa que ela está se colocando contra a lei de Deus. E o que nós encontramos nas três mensagens angélicas? Nós encontramos uma mensagem que exalta a lei de Deus. Nós vamos ver isso agora, tá? Porque lembra que eu falei que em Apocalipse 13 o problema é a adoração? A besta ela exige adoração para si? Aí a primeira mensagem angélica fala justamente para quem deve ser dada adoração. Olha, vamos ler de novo o finalzinho da mensagem angélica para poder entender essa questão. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, há uma guerra de adoração aqui. Uma guerra pela adoração. A questão aqui é idolatria. Então, a quem nós devemos adorar? A besta ou a Deus? A primeira mensagem angélica fala que devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Né? Agora, dizer que devemos adorar a Deus não é o suficiente. Tá? O texto está chamando a nossa atenção para a verdadeira adoração e o verdadeiro ser que deve ser adorado, que é Deus. Então não é o diabo, não é a besta, não é o anticristo, não são essas criaturas que devem ser adoradas. Elas vão exigir adoração, como Nabucodonosor exigiu adoração lá nos dias dele, pediu que o povo adorasse a estátua que ele erigiu. O Apocalipse 13 também fala de uma imagem que é feita à semelhança da primeira besta que recebeu a vida mortal, e as pessoas são obrigadas a adorar essa imagem. Então, essa imagem, ela é uma figura extraída já daquele episódio de Nabucodonosor. A lição está chamando nossa atenção para isso. E aí, o Apocalipse 14 fala que não, que o verdadeiro Deus é que deve ser adorado, mas não é qualquer Deus. Ele tem há um descritivo, há uma explanação, há uma explicação de quem é esse Deus, né? De como ele é. Ele é Deus criador. Ele é um Deus que cria. O Apocalipse ele vai tocar nessa questão da criação várias vezes, né, em muitos momentos. E o interessante desse texto é que o finalzinho do texto ele é extraído de uma outra parte da Bíblia. Isso é uma característica também do Apocalipse. Tá? O Apocalipse ele é uma coxa de retalhos. Então ele não faz assim, ele não extrai diretamente, não apresenta o texto completo de outros livros, como acontece nos evangelhos, né, onde Isaías é citado, ou é citado, sei lá, um outro profeta, mas eu lembrei só agora de Isaías, né? Isaías, que ele é muito citado no livro nos evangelhos, mas o Apocalipse ele não cita diretamente, mas ele pega pedaços, tá? Ele é cheio disso, o Apocalipse inteiro é cheio disso. Lê com atenção que você vai perceber, você tem que conhecer a Bíblia toda. Se você conhece a Bíblia toda, quando chegar no Apocalipse você vai perceber que tem pedacinho aqui, peraí, isso aqui eu li lá, a queda de Babilônia, eu li lá em Isaías, alguma coisa sobre isso, novo céu e nova terra, tem um texto lá de Isaías que também fala sobre isso. E aí quando fala aqui, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e eu estou falando para você que tem a ver com adoração e que tem a ver com a guerra contra a lei de Deus, olha da onde é tirado esse texto. Esse texto é tirado justamente do quarto mandamento. O quarto mandamento é que declara que Deus ele descansou no sétimo dia, porque ele é o Criador, aquele que fez o céu, a terra e o mar, tá? Assim como é citado aqui. Só a fonte das águas que não aparece lá, mas a citação terra, céu e mar são citações, é uma citação tirada exatamente do livro do capítulo 20 de Êxodo, tá certo? Então é extraído do quarto mandamento. Por quê? Porque o quarto mandamento tem tudo a ver com a primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica é uma mensagem dada pelo um povo, né, como é dito lá no verso 12, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Que mandamentos são esses?
todos os mandamentos. Tá? Não é 9 mandamentos, não é 8 mandamentos, não é 6 mandamentos, são todos mandamentos. A Bíblia não admite quebra de mandamento, né? Você extrair mandamento. Jesus falou assim, olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Então Cristo não revogou nada. Essa história de que lei foi revogada, lei foi mudada, isso é tudo tudo doutrina diabólica, tá? Eu vou ser bem claro com vocês. Doutrina diabólica. Doutrina que declara que aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formulou, aquilo que Deus apresentou, foi abolido, foi mudado, sendo que a Bíblia não fala isso, então é mentira. O Apocalipse fala assim, olha, que nada deve ser acrescentado do que for dito aqui. E isso vale para qualquer parte da Escritura. Então, se a Escritura fala, e Jesus declara que ele não mudou nada, que ele não veio mudar, ele nem veio fazer isso, né? Que alguns falam assim, ele não mudou quando ele estava aqui, mas ele mudou depois. Não. O texto fala que ele não mudou e nem veio mudar. O trabalho dele não é esse. Então, continua válido. Tudo. Tudo aquilo que Deus pediu. Os 10 mandamentos. Tá? Então, o Apocalipse, quando fala em mandamentos aqui, está falando dos mandamentos, os 10 mandamentos. A Bíblia não precisa estar citando toda hora 10 mandamentos. Na verdade, a palavra 10 mandamentos nem existe na Bíblia. O que existe são as 10 palavras. O texto correto são as 10 palavras. Tá? 10 mandamentos é a forma como nós, né, porque existe a expressão mandamento na Bíblia, né, mas então você acaba incorporando, você acaba aglutinando e criando essa terminologia. Mas quando se fala da lei, se fala dos mandamentos, está se referindo sim aos 10 mandamentos. Tá? Então, 10 mandamentos completo, que inclui o sábado. Inclui o sábado. E o sábado é o mandamento que chama a nossa atenção para adoração. O sábado ele é a liga entre os primeiros mandamentos e os últimos mandamentos. Ele está ali no centro da lei. Ele é o selo da lei. Selo da lei. E o Apocalipse vai falar de selo também. Tá? Vai falar do selo de Deus. Inclusive é dito isso no início do capítulo. Porque no início do capítulo fala dos 144 mil. E lá em Apocalipse 7 é dito que eles têm um selo. Os 144 mil têm um selo. E o selo de Deus na Bíblia é o sábado. Então veja, o sábado ele vai aparecer, embora ele não seja citado explicitamente no Apocalipse, ele aparece várias vezes. João, ele é arrebatado no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É o sábado. Tá? Muitos vão dizer, é o domingo. Não, nem existia guarda de domingo quando João escreveu isso aqui. Nem existia isso. Tá? Nem existia a palavra domingo. Existia o primeiro dia da semana que os romanos já idolatravam lá o sol e se recreavam, se cultuavam nesse dia aí, mas a igreja cristã não tinha nada a ver com isso aí. A igreja cristã guardava, continuou seguindo a tradição judaica, guardava o sábado porque o sábado é o dia do Senhor. Tá? Então, não há outro dia do Senhor na Bíblia. Então nós vemos o número 7 também, que aparece várias vezes na Bíblia. São 7 igrejas, 7 cartas, 7 selos, 7 pragas. Existem 7 bem-aventuranças na Bíblia, no livro de Apocalipse. Então o número 7 também remete ao sábado. Então o sábado ele está presente todo o tempo aqui. E o sábado é o que chama atenção para o Criador, ele que aponta a Deus como Criador. Nós devemos adorar a Deus como Criador. Então a primeira mensagem chama nossa atenção para adorarmos a Deus como Criador. E como é que eu adoro a Deus como Criador? Não basta só eu reconheço que Ele criou tudo. Não basta isso. Nós só adoramos verdadeiramente a Deus como Criador quando guardamos o seu dia, o dia que Ele pediu, que é justamente um dia que foi dado em memória da criação. Né? O Gênesis já começa assim, está lá no início. O que está no início é para ficar do jeito que está. Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º dia ele não só descansa, mas ele abençoa e santifica o dia de sábado. Ele se torna abençoado e santo. Então ele não se tornou santo lá no Sinai, quando Moisés subiu. Na verdade, Deus já pediu para guardar o mandamento, quando eles saíram do Egito já era para guardar. Antes do Sinai. Então, tem muita gente que fala assim, só foi dado no Sinai. Não, antes do Sinai já estavam guardando o mandamento já. Porque no Egito eles esqueceram todos os mandamentos.
Então tudo foi voltando ali, Moisés foi reformando o povo judeu que havia, o povo hebreu que havia estado ali tanto tempo no meio dos pagãos. Então agora o sábado ele é restaurado, tá? Então não é que ele é criado ali. Gênesis é muito claro, Moisés escreveu o livro. O sábado ele surge já no início da criação. E a história começa com o sábado e termina com o sábado também. Tá? Inclusive a redenção também tem um sábado, porque Jesus morre na sexta-feira, descansa no sábado e ressuscita no primeiro dia da semana. Não para que o primeiro dia da semana se tornasse um novo sábado. Muito pelo contrário. Ele ressuscita no primeiro justamente para reafirmar a importância do sétimo dia. O sétimo dia sela a semana da redenção. Ele sela a semana da redenção, ele sela a semana da criação. Tá certo? Então é isso. Ó. Primeira mensagem angélica já chama a nossa atenção para o sábado. Somente guardando o sábado nós podemos adorar a Deus como verdadeiro Criador. Não basta, entenda isso, não basta apenas reconhecer de boca que Deus é o Criador. Nós temos que reconhecer de fato que nós somos criatura deles, que nós pertencemos a Ele, que nós somos feitura dele. Nós somos feitos por Cristo. Cristo é o Criador. Tudo foi feito por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso nós precisamos externar esse nosso reconhecimento, e a forma correta de externar isso é obedecendo os seus mandamentos, que é justamente o que a igreja de Deus faz nos últimos dias. Tá certo? Então, em suma, isso é central aqui na primeira mensagem angélica, tá? Guarda dos mandamentos, mas não só uma parte dos mandamentos, todos os mandamentos e destacando o sábado. Então você pode até achar estranho, mas por que destaca o sábado? Todos os outros mandamentos são tão mais importantes, né? O outro mandamento fala para não matar é uma coisa tão importante, não roubar, não adulterar. Então os mandamentos chamam a atenção para essas questões morais. O sábado nem parece uma questão moral. Será que o sábado não parece uma questão moral? O descanso de nosso trabalho não é uma questão moral? Tem certeza disso? Tem certeza que o descanso que chama a nossa atenção para a adoração é única e exclusiva de Deus no sétimo dia, uma dedicação completa a Ele no sétimo dia, não é uma questão moral? Adorar o Criador não é uma questão moral? É uma questão moral, sim. Deveras moral e central, porque ela une tudo. Ela une tudo. Né? O sábado ele é o momento em que os mandamentos de respeito a Deus e os mandamentos de respeito ao homem se encontram, porque nele estão incluídos os dois, tanto a adoração a Deus quanto o respeito ao ser humano. Né? Aí você pode falar assim, mas eu nunca ouvi isso, como que esse mandamento tem a ver com isso? É só prestar atenção no texto. O que diz o texto? Nós devemos guardar o sábado porque Deus descansou no sétimo dia, ou seja, estou rendendo adoração a Ele, e no sétimo dia ninguém que estiver dentro da minha casa, nem o estrangeiro, ninguém, nem os animais devem trabalhar. Ou seja, o próximo está incluído. O mandamento chama atenção para Deus e chama atenção para o próximo. O verdadeiro cumprimento dele envolve as duas pessoas. Ele é o elo, ele é a ligação. Tá? E ele é o ponto central na escatologia do livro de Apocalipse. Tá? O grande embate final se dará justamente pela questão do sábado. O sábado é a pedra de toque, né? nos dias finais, nos eventos finais. Então, se prepara aí. Você pode até não acreditar, mas presta atenção em tudo que está acontecendo no mundo. E você vai entender isso. Estuda a lição até o fim e você vai entender isso também. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.